Olá, pessoal. Meus caros alunos do segundo colegial, todos estão bem? Na aula de hoje vamos comentar um pouco sobre a herança dos grupos sanguíneos dentro do assunto da genética. Essa aula vamos abordar um pouquinho sobre o sistema ABO e o sistema RH, pessoal. Vamos começar pelo sistema ABO. Então, quando a gente faz aquela tipagem sanguínea, né, a gente faz aquele exame, vai ter aquele resultado, né, se é o sangue tipo A, tipo B, AB ou O, e vai ver se é positivo ou negativo. Isso que a gente vai tratar hoje. Então, o sistema ABO, primeiro, pessoal, eles são quatro tipos, né? Então, como está aqui na imagem à direita, né? Tipo A, B, AB ou tipo O. E eles são determinados dentro da genética por três alelos. O I maiúsculo, o Izão A aqui, né? Eu vou falar ele, chamar como IA, IB, o I maiúsculo B, e o Izinho. Aqui no caso, pessoal, desse sistema BO, o IA ou IB, ele tem uma dominância sobre o Izinho. Vamos ver aqui na tabela, pessoal. Então, por exemplo, o sangue, o fenótipo, né? Então, a característica que é expressa pelos genes do sangue tipo A, ele vai ser ou IA, acompanha aqui na tabela, pessoal, ou IA, Izinho. Então, o Izinho não tem efeito aqui, o IA ele age sobre ele, tá? Ele vai ter como aglutinogênio a sua proteína ali na hemácia, tá, gente? No glóbulo vermelho, essa proteína aglutinogênio do tipo A. E o anticorpo, que é a glutinina, recebe esse nome, o anti-B, tá? O mesmo vale para o sangue tipo B, então vai ser IB ou IBI, certo? E a proteína do tipo B, então aqui no caso uma cor azul aqui, e o anticorpo é anti-A, tudo bem? Depois, o fenótipo AB vai ser IA e B, não tem outra combinação, tá? Ele vai ter as duas proteínas, a proteína tanto tipo A quanto do tipo B, e não vai ter anticorpo nenhum. E por último, né, o fenótipo lá, o tipo sanguíneo tipo O, ele vai ser Izinho, tá, gente? Então a proteína não tem nenhuma, então a gente vê aqui sem esse aglutinogênio, e os seus anticorpos vai ter o anti-A e o anti-B. Aí, tudo bem? Em relação à transfusão, né, e a tipagem sanguínea. A transfusão, pessoal, se a gente ignorar a questão do RH, o sangue vai receber dele mesmo, né? Então, o tipo A recebe dele mesmo, o sangue B dele mesmo, o AB dele mesmo e o O dele mesmo, tá? O AB, pessoal, ele recebe de todos, tá? Então, ele aceita tanto o tipo A, o tipo O, quanto o tipo B. Ele é conhecido como receptor universal. Enquanto que o sangue tipo O, ele pode doar para todos. Então, o O doa para o A, o O doa para o B e doa para o AB. O sangue tipo A recebe dele mesmo, tipo A, e do O. E o sangue tipo B, ele vai receber tanto dele mesmo quanto do O. Por que isso, pessoal? Voltando aqui, ó. Lembra? Ele não vai ter, como chama? A proteína ali, né? Então, a glutinogênio. Então, por isso que ele pode doar ali para o tipo A e tipo B, certo? Agora, em relação à tipagem sanguínea, né? Como que é feito esse teste? Então, para realizar esse teste, eles vão tirar uma gota de sangue, colocar numa plaquinha, tá? Numa lâmina ali, e vai ver se o sangue aglutina ou não aglutina. Então, eles vão pingar o anti-A e o anti-B, tá? Um soro, né? Com o anticorpo, tá? Então, vai pingar ali. Como que vai ser, pessoal? Vou colocar essa outra imagem aqui para a gente ver. Aqui, tem quatro exemplos, né? Opa, já voltou aqui um, pessoal. Então, da Cláudia, pingou aqui, ó, o anti-A, o anti-B. Não aconteceu nada, né? Então, quer dizer o quê? Ele não vai agir sobre proteína nenhuma. Por quê? Não tem proteína. Qual que não tem proteína? É o sangue do tipo O, tá? Então, a Cláudia tem o sangue tipo O. A Luciane, então, pingou o anti-A, não aconteceu nada. O anti-B aconteceu. Ou seja, qual proteína que ele tem? Proteína B. Então, sangue do tipo B. Terceira, Alessandra aqui. Pingou o soro anti-A ou anti-B. Mesma coisa, gente. Duas gotas do mesmo sangue da pessoa. O que acontece? Agiu, aglutinou aqui o sangue, aqui onde pingou o anti-A. Então, aqui vai ser o tipo A. Ela vai agir sobre a proteína A.
E esse aqui, da Milena, por último, pingou o anti-A, anti-B, aglutinou, né, reagiu nos dois. Ou seja, ele tem as duas proteínas. Qual tem as duas proteínas? O sangue AB. Então daí, ixi, o negócio está voltando sozinho. Então aqui ele vai ter o sangue do tipo AB. Até aí, tudo bem? Depois, pessoal, além desse tipo, existe o sistema RH, tá, gente? Foi descoberto em macacos do gênero Rhesus, tá? E é relacionado com um par de alelos, enquanto que o tipo ABO eram 3, né? O IA, IB e o Izinho, tá? Esse aqui não, vai ser o Rão e o Rinho. E ele vai ter uma dominância do Rão sobre o Rinho. O Rão vai definir a produção desse fator RH, pessoal. Por isso que a gente chama de RH positivo, tá, gente? A presença desse fator. Então, RH positivo vai ser Rão, ou Rinho. E RH negativo, né, quando está ausente esse fator, vai ser Rinho. Como que seria isso? Então, RH positivo doou para RH positivo, RH negativo doou para RH negativo, normal. O RH negativo pode doar para o RH positivo, o contrário não, pessoal. RH positivo em contato com o sangue RH negativo vai desenvolver vai influenciar esse fator RH e não vai dar certo, tá, gente? Vai reagir ali, vai ter anticorpo, vai produzir anticorpo, vai destruir aquele sangue, tá, gente? Então, não vai acontecer uma transfusão correta ali. Existe uma doença, pessoal, relacionada com essa tipagem, esse sistema RH, que é chamada eritroblastose fetal. Como que é isso, pessoal? A mãe, se ela for RH negativo, ela tiver um filho RH negativo, não tem problema nenhum. O problema, pessoal, acontece da seguinte forma. Então, ela tem um primeiro filho, que é RH positivo, tá? Nesse processo, pessoal, então, as hemácias do feto vão passar para a mãe. E ela vai desenvolver um anticorpo, o anti-RH, tá? Se ela tiver um filho RH negativo, continua normal, o segundo filho. O problema é o seguinte, se o segundo filho dela for RH positivo de novo, se o sangue dela já desenvolveu esse anticorpo, vai destruir as hemácias do bebê e pode até causar a morte do feto, tá? Então, esse que é o problema. Como solucionar isso? Quando a mãe vai ter o filho, né, o primeiro filho que é RH positivo, na hora ali, durante o parto, já vai injetar um soro anti-RH nela, para não desenvolver esse anticorpo, tá, gente? Então vai evitar com que ela fique, a gente diz, sensibilizada, né? Que o organismo dela já desenvolva aquele anti-RH, tá? Então aí soluciona o problema, mas isso tem que ser feito na primeira gestação ali. Tudo bem? Aqui em relação à transfusão sanguínea, né? Agora englobando todos eles. Então, eu não vou ler de cada um deles, tá, gente? Então, AB positivo, ele é o receptor universal, ele recebe de todos os tipos sanguíneos. E o O negativo, ele vai ser doador universal, né? Ele vai doar para todos, então, tanto para os positivos quanto para os negativos, tá? Então, depois vocês deem uma olhada. Sempre importante, pessoal, vocês saberem, né? Durante um exame de sangue, o médico pediu, fala para ele anotar ali e pedir também essa tipagem sanguínea. No caso de algum acidente, alguma coisa, né? Numa emergência, é muito bom você já saber o tipo sanguíneo, isso já ajuda, tá? E aqui eu coloquei uma imagem do lado para falar um pouquinho da doação de sangue, né? Então, a doação de sangue tem, pessoal, tem aquela misticismo, né, de falar que afina o sangue, que faz mal. Não, na verdade, pessoal, a pessoa vai ter uma quantidade de sangue retirada, depois o corpo produz, tá? Em pouco tempo o corpo já vai produzir aquela mesma quantidade das hemácias, dos glóbulos brancos, né, os leucócitos, as plaquetas, vai repor isso daí. A pessoa pode doar, o homem pode doar até 4 vezes por ano e a mulher até 3 vezes por ano. Então são feitos exames para ver se o sangue não tem uma doença, uma contaminação, então a gente faz a tipagem sanguínea e depois vai ficar disponível ali no caso de alguém precisar de uma transfusão, tá, gente? Sempre importante doar acima de 18 anos, né? A pessoa pode doar mais de 50 quilos, tá? Então aí ela pode ser um doador de sangue. Quem tiver dentro desses pré-requisitos pode ser um doador e salvar vidas, inclusive, tá?
Pessoal, o que eu tinha para comentar era isso, tá? É uma aula relativamente rápida. Eu vou passar um pouquinho dois exercícios aqui para vocês, dessa parte que a gente vai trabalhar dentro da genética. Então, esse primeiro eu vou fazer aqui junto, vou fazer digitando aqui com vocês. Então, um casal cujo pai possui sangue AB e a mãe possui sangue O teve uma filha. Então, por aí, pessoal, a gente já sabe a tipagem, né, o genótipo ali no caso do pai e da mãe. Então, aqui, ó, o pai vai ser IA e B, tá? E a mãe vai ser Izinho, Izinho, sangue tipo O, esse é o genótipo. Se eu falasse que o pai era sangue tipo A, aí não teria como ter certeza, podia ser IA, IA ou IAIzinho, tá? Então não tem como saber. Mas como falou que é sangue tipo AB e a mãe tipo O, então a gente tem esses seguintes genótipos. Então a gente vai colocar ali no quadro, lembra o quadro de Punnett lá? Ele vai perguntar o seguinte, então aqui ó, IA e B, né? E o Izinho, Izinho da mãe. Aqui na vertical é o pai e a horizontal a mãe. Então, qual a porcentagem de que essa filha tenha sangue tipo A e tipo AB? Então, vamos ver aqui, ó, pessoal, vamos realizar o cruzamento. Então, IA com I vai ficar IA, vou botar maiúsculo também, né? Izinho, tá, gente? Aqui eu vou colocar lá em cima. Aqui vai ser igual, né? IA, Izinho também, certo? E aqui, IB, Izinho e IB, Izinho. Então, opa, tá no quadro errado aqui. IB, Izinho. E o outro IBzinho também. Isso é semelhante à primeira... Ixi, onde foi parar lá, gente? Isso é semelhante à primeira lei de Mendel, tá, gente? Então, chegamos aqui. Então, vamos analisar, pessoal. Qual é a chance de sangue tipo A? Tipo A, pessoal, vão ser quais condições? IA, IA ou IAizinho. Esse aqui IAizinho e esse IAizinho, tá? Então, dentro das 4 possibilidades aqui, né? Então, é 2 sobre 4. 2 chances favoráveis sobre 4 possíveis. Vai ser 1 sobre 2, que é igual a 50%. Tá, gente? E a chance de ser sangue tipo AB? Tem que ser IA e B. Tem algum? Não, né? Tem esse IAI, IAI, IBI, IBI. Então, a chance de ser um filho, no caso ali a filha, né? Do tipo AB é zero, tá, gente? Então, a gente resolve esse exercício, tá? E aí vai ser no tipo A, então 50% de C. No tipo A. E IBI, IBI, não, nenhum deles vai formar o sangue tipo AB. Por último, pessoal, exercício do sistema RH, né? Então, com base no heredograma abaixo, determine o genótipo de todos os indivíduos. A gente consegue chegar, pessoal, por essas características, né? Então, RH negativo sempre vai ser errinho, errinho. E RH positivo pode ser errão, errão ou errão, errinho. Então vamos ver aqui, ó. O 3, pessoal, aqui então o casal, né? O homem e a mulher tiveram 2 filhas, a 3 e a 4. E a 4 casou-se, né? Teve uma filha aqui também. Então a 3 e a 6 é RH negativo. Então ela é errinho, errinho. A gente já coloca aqui. No exercício de vocês, pessoal, vocês podem até colocar errão em todos já. A gente só vai descobrir os demais. Vamos ver aqui, pessoal. Então, em relação ao casal, primeiro casal aqui, né? Se errinho, errinho e eles são RH positivo, eles têm um errão. Então, um errinho vem do pai, o outro errinho vem da mãe. Então, aí dá para saber que é errão, errinho e errão, errinho. Por quê? Se fosse a mãe, por exemplo, errão, errão, não tem como, né? Aqui seria errão, errinho também, tá? Ela ia ser RH positivo, então tem que vir um errinho de cada um. O mesmo vale, pessoal, para o segundo casal, né? Que são RH positivo, só que vem um errão de cada, tá? Aliás, um errinho, né, de cada. Então vão ser também errão, errinho, errão, errinho, tá? Para esse ser ter o errinho de cada um, tudo bem? Pessoal, é o que eu tinha para passar para vocês hoje, né, dessa parte da herança dos grupos sanguíneos, falando um pouquinho do sistema ABO e sistema RH, tudo bem? Então, lembrando, são 4 tipos sanguíneos no ABO e 2 tipos sanguíneos no sistema RH. Quando faz aquela tipagem sanguínea, já vai
ver esses dois tipos, né? Esses dois grupos de sangue. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem durante a aula. Obrigado e até a próxima.